Ocupo a tribuna hoje para falar de um tema que preocupa todo o Brasil, porque é um tema relacionado com a crise fiscal que passa o governo federal, a União, e que atinge estados e municípios. E eu vou me deter hoje, senhor presidente, sobre a questão dos municípios brasileiros. No levantamento que nós fizemos, e a crise é muito profunda, de 2008 até agora, até 2015, a perda dos municípios brasileiros do Fundo de Participação dos Municípios do Brasil, nesse período, foi em torno de 121 bilhões de reais. Essa é a perda que os municípios brasileiros, os 5.570 municípios tiveram de 2008 até agora, mais ou menos 6 anos e meio de perda de arrecadação. E levam a um problema muito grave, porque exatamente nos municípios estão as ações sociais mais relevantes para o povo brasileiro, da educação, à saúde, à assistência social. Muitas prefeituras, inclusive prefeituras do meu estado, estão numa situação praticamente pré-falimentar. Elas recebem do Fundo de Participação dos Municípios, que é constituído pelo Imposto de Renda e pelo IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Isso caiu, já vem caindo há muito tempo. E as outras receitas dos municípios, de CMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, outros impostos, IPTU, nos municípios menores, esses municípios praticamente não têm essa arrecadação, só nos maiores. A Bahia, por exemplo, tem 417 municípios. Os que têm uma arrecadação maior de ICMS estão na área industrial, no polo industrial de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Os que estão no extremo sul da Bahia, com a indústria da celulose, do polo sul cocoleiro, ou do oeste da Bahia, da região da soja, do algodão. E alguns desses municípios, diria 10% disso, tem alguma arrecadação que complementa aquilo que a União repassa através do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, dos 417, eu poderia dizer que 40 ou 50 municípios ainda têm como suprir essas ações com arrecadação através do ICMS. O ICMS, inclusive, que deveria ter sido feito por lei nas assembleias, esse ICMS, a distribuição do ICMS, que é um imposto arrecadado nos estados, essa distribuição é feita por uma letra de lei que está na Constituição Federal. O Constituinte de 88 colocou lá que 75% do ICMS seria pelo IVA, esse valor agregado da produção industrial, e 25% pela compensação. Resultado, existe uma injustiça na distribuição de recursos do ICMS praticamente em todos os estados do Brasil e mais ainda no estado do Nordeste, notadamente no estado da Bahia. Eu creio que no levantamento feito, no meu estado, mais ou menos 80% das prefeituras de menor porte, menor arrecadação, que depende quase que exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios, elas não vão ter como pagar o 13º dentro desse ano. É uma conjuntura completamente desfavorável, que nós estamos vendo uma situação que vai se complicar ainda mais em função da diminuição da arrecadação do governo federal pela política econômica, a política que está sendo agora introduzida no Brasil, no país, de restrição dos investimentos. Creio que não há outra regra para o desenvolvimento econômico, senão o dinheiro circulando na infraestrutura, na indústria, no comércio e, mais ainda, circulando nas pessoas que vivem o dia a dia nos municípios brasileiros. Eu
tenho a dizer que, em alguns casos, nos casos do Nordeste brasileiro e da Bahia, nos últimos 10 anos, 43 municípios baianos perderam população. Ou seja, municípios que tinham 16 mil habitantes vieram para 8 mil habitantes pelo êxodo rural, porque com a seca, e a Bahia tem no seu território 2/3 dela inserida no semiárido baiano. Ou seja, 2,5 vezes maior que o estado do Ceará. Só a região da seca no meu estado é 2,5 vezes maior que o estado do Ceará. E com o êxodo rural, esses municípios perdem a população. Quando perde a população, cai o índice de participação do Fundo de Participação dos municípios. Então, um município que tinha 16 mil habitantes teria hoje uma arrecadação de quê? 2.600.000 reais. Quando cai para 8 mil, cai a metade, menos da metade da arrecadação. E não tem como, de maneira nenhuma, pagar pessoal atendendo à lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque cai a arrecadação e os prefeitos não têm como fazer as demissões, porque a maioria desses casos, grande maioria, todos esses casos, os funcionários são funcionários concursados. Concursados, como tal, não há como se demitir para baixar o índice pessoal. E aí, não baixando o índice pessoal, o que acontece? O prefeito tem, no primeiro ano, uma multa em cima dos subsídios e, no segundo ano, ele não baixando para 54%, como está na lei de responsabilidade fiscal, ele tem conta rejeitada. Então, é uma coisa completamente injusta com aqueles que estão gerenciando os municípios na região com perda de arrecadação. E a perda de arrecadação, além de pessoal, tem também quando o governo federal baixou o IPI dos automóveis, da linha branca, os municípios perderam e não tiveram condição de arcar com as responsabilidades e dos programas todos que foram aprovados aqui no Congresso Nacional. São vários programas especiais aprovados no Congresso Nacional que os prefeitos têm que executar com os recursos da Prefeitura. Vários programas, PSF, Projovem, Proidoso, o UBS, UPAS, enfim, programas todos que foram aqui, que demandam contratação de pessoal, que os municípios têm que fazer funcionar e não tem como funcionar. Portanto, essa gravidade da questão dos municípios brasileiros é um problema que deve ser revisto aqui no Senado, até porque, hoje, da composição da arrecadação do governo federal, 52% são impostos, 48% são contribuições. Nenhum município do Brasil vê R$1 das contribuições, PIS, COFINS, contribuições sobre o lucro líquido. Portanto, ficam sujeitos à queda de arrecadação dos impostos de renda, do imposto de renda, do IPI e à queda também na participação, no fundo de participação. Aí nós vamos ter o quê? Vamos ter vários municípios brasileiros tendo conta rejeitada, sem o prefeito ter contribuído para isso, nem com desvio de recursos, nem com improbidade administrativa, de forma nenhuma. Ele, o prefeito que está lá e perde a arrecadação, se ele passa de 54% da composição do índice pessoal pelas contas que ele apresenta aos tribunais de contas do município, ele tem conta rejeitada sem nenhuma culpa, absolutamente nenhuma culpa de ter perda de arrecadação. E a lei de responsabilidade fiscal, ela faz isso com muita clareza. A lei de responsabilidade fiscal é do ano 2000, nós estamos em 2015, e é preciso que seja alterada, senão poucos serão os prefeitos do Brasil que serão ficha limpa, porque sem cometer a improbidade, sem cometer o desvio de recurso, sem cometer a malversação de recursos pela perda de arrecadação. E, além disso, acontece o quê? No artigo 42 da Lei de Responsabilidade é muito claro. Nos últimos 2 quadrimestres, se o prefeito empenhar e não tiver o recurso para pagar, para liquidar o empenho, ele tem conta rejeitada e ainda é encaminhado para o Ministério Público. Mas se ele perde a arrecadação e a culpa não é dele de perder a arrecadação, como ele pode ser punido?
Por isso, senhor presidente, senhores senadores, eu apresentei aqui um projeto que modifica essa questão na Lei de Responsabilidade Fiscal, alterando o artigo 42 e alterando também o índice de compensação, o índice de formação do pagamento de pessoal, que está em torno de 54% para os municípios. O limite, 54% dos municípios. Então, apresentei o projeto de lei, número 101, aliás, o projeto de lei, a lei complementar, alterando a lei complementar 101 de 4 de maio de 2000, modificando o artigo 23 e o artigo 42 com a nova redação. Ou seja, se o município perde a arrecadação e ele não cumpre o artigo 42, que ele empenhou e o dinheiro não veio da União, ele fica desobrigado de cumprir, porque a culpa da perda de arrecadação não é do município. É uma coisa muito injusta. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, no 23, no 42, não dá margem absolutamente nenhuma que não seja a rejeição das contas. E eu acredito que é uma coisa justa, que deve ser feita, e o ano passado, no estado da Bahia, de 417 municípios, 212 tiveram contas rejeitadas, depois da reconsideração foram para 160, 170, de prefeitos que eu conheço, cada um deles honrados e dignos, que tiveram as contas rejeitadas, porque caiu a arrecadação, o índice de pessoal foi acima de 54%, não cumpriu o artigo 42, porque o dinheiro não entrou para pagar o que estava empenhado e tiveram as contas rejeitadas. Portanto, é importante se rever a Lei de Responsabilidade Fiscal no artigo 23 e no artigo 42. Conta rejeitada, por esse motivo, não por improbidade, improbidade é outra coisa, por irregularidade, o descumprimento da lei não merece absolutamente o encaminhamento para o Ministério Público. Quando eu ouço e quando eu vi aqui a questão até das contas da presidente Dilma, as famosas pedaladas fiscais, eu quero dizer o seguinte, que o artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal fala na vedação, mas não fala na punição, que deve ser rejeitada a conta de quem não cumpriu o artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A questão da falta de autorização do Congresso Nacional para abertura de crédito suplementar também não dá cassação, não. É o artigo 167 da Constituição Federal, inciso 5º, que fala que é proibido, mas não diz que vai cassar absolutamente mandato de um presidente da República ou de um governador, até porque eu tenho aqui vários governadores tiveram contas rejeitadas. No meu estado, um governador teve conta rejeitada, o governador Nilo Coelho. Em Goiás, o governador Alcide Rodrigues teve conta rejeitada, não foi cassado. O atual governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do PMDB, 2 contas rejeitadas, não foi cassado. Carlos Gaguim, 2 contas rejeitadas, não foi cassado. E no Rio de Janeiro, o ex-governador Antony Garotinho, conta rejeitada, ex-governadora Bina da Silva, conta rejeitada, nenhum foi cassado. Então, o que eu quero dizer é que a Lei de Responsabilidade Fiscal precisa ser revisada para que ela estabeleça a justiça com aqueles que estão na gestão. E ela tem no bojo dela como sinônimo irregularidade, sinônimo de improbidade, e é uma coisa completamente diferente. Fui conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia durante 5 anos e meio, rejeitei muitas contas por irregularidade e observava que, às vezes, naquela lei que você analisa, que você julga e dá o parecer, se considera improbidade sinônimo de irregularidade, e não é irregularidade. Portanto, eu venho aqui dizer, primeiro, os prefeitos brasileiros estão sujeitos a uma situação que nunca houve na história do Brasil, de ter conta rejeitada por perda de arrecadação, e quando a culpa não é da prefeitura. Eu não estou falando aqui de prefeituras grandes, não estou falando aqui de prefeituras na Bahia, como tem uma grande arrecadação. Eu tenho um município na Bahia que tem a maior renda per capita do Brasil, um só, porque tem a refinaria de Mataripe. Eu estou falando dos municípios que vivem exclusivamente
do repasse da União. E quando a União deixa de arrecadar e perde a arrecadação, o município perde e paga com a rejeição das contas do gestor. E eu entendo que em todo colegiado tem pessoas corretas, incorretas, honestas e desonestas, e é preciso que a lei possa proteger aqueles que agem corretamente, para que o nosso colegiado, o colegiado dos políticos, não vá para a bacia das almas, como todos que erram e que fazem atos irregulares e que hoje a punição está acontecendo. Aliás, eu devo dizer que do período do presidente Lula para cá, foi quebrado um estigma no Brasil. Até ali era preso somente pobre e negro. Hoje a elite empresarial está pagando pelos erros, os políticos estão pagando pelos erros, portanto, é importante punir quem está errado, mas é mais importante ainda verificar uma legislação que já está retrógrada e vai punir homens e mulheres que vão para a política na busca de fazer o melhor e tem, infelizmente, em função da lei, a mácula de ter uma conta rejeitada. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência e senador Otto. Eu, inclusive, estou com um projeto também tramitando nesse sentido. Claro que mexendo com artigos diferentes, mas acho que é um absurdo nós termos a inadimplência de vários governadores e prefeitos em decorrência da queda do PIB brasileiro. Então, a lei também vai ter que se ajustar a isso. Quando nós tivermos uma queda como essa, meu projeto vai nesse sentido. Estou apresentando e vamos trabalhar certamente junto, eles vão se encontrar nas comissões. E acho que é muito meritório a sua proposta, que é parte da minha preocupação também. O presidente de Vossa Excelência para a Agenda Brasil, que amanhã nós temos reunião, poderemos ver isso lá para adiantar, inclusive, esse processo, que é uma coisa que vai atender a 5.570 prefeitos de várias prefeituras brasileiras. Eu, inclusive, tive uma reunião com todos os prefeitos do Acre, eles ficaram encantados. Eu trabalhei muito tempo com a consultoria e é no mesmo propósito. Como Vossa Excelência está na comissão, eu vou levar até a comissão, porque aí juntamos os dois e ver o que é que pode associar. Podemos estudar e agilizar para reformar a lei de responsabilidade fiscal.